Abre comigo 2 Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, 2 Reis 4. Eu vou ler a partir do versículo 8, tá? Hoje eu quero ficar um pouco aqui no capítulo 4 de Reis. Muitas coisas Deus revela para nós nesta passagem, e algo que talvez os irmãos ou as pessoas não conseguem degustar, né? Quando eu falo degustar, é mastigar isso e acreditar que é desse jeito, que é desta maneira. Aqui em 2 Reis 4, versículo 8, diz assim: quem achou, diga glória a Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo de número 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Você acredita na Bíblia Sagrada? Confia na palavra de Deus? Põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona. Então, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você glorifica, você diga glória, você diga aleluia. Ó Pai poderoso, Deus eterno e Deus amado, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concede. Fala conosco e nos abençoe por intermédio da tua santa e poderosa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só na tua cadeira. Estamos diante de um texto e diante de uma passagem que algumas coisas nós temos que tirar daqui, e algumas coisas muito importantes que vale a pena nós determos algum tempo para lermos e para aprendermos. Amém? O que eu quero passar para você? Observa que o texto que você leu comigo mostra uma pessoa reconhecendo o valor de um homem que estava sendo conduzido por Deus, não é? A Bíblia fala que esta mulher rica, esta sunamita, ela observava em Eliseu, que passava todo dia por ali, e ela todo dia que passava ali, em reconhecimento ao que ele representava, ela dava pão a ele a comer, e ele se parava ali e se alimentava. Ela alimentava ele, ela dava alimento para ele, ela dava a Eliseu a condição dele continuar a obra que Deus havia dado sobre a vida dele. Para a gente não demorar muito e você entender, é a mesma coisa quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, e você entrega a tua vida para Cristo, e você reconhece em Cristo que Ele é o condutor da tua vida, que foi mandado por Deus para ensinar e conduzir a tua vida no caminho correto e agradável a Deus. Amém? Até aqui? Diga assim, ó: Eliseu era reconhecido por esta mulher como um emissário de Deus na terra. Você pode aplaudir Jesus então? Ela reconhecia, ela tinha este reconhecimento. Então a Bíblia fala para nós que este homem era reconhecido pela presença de Deus na vida dele. Até aí, eu acredito que todo mundo entendeu.
E quando há esse reconhecimento, e quando a pessoa, ela se conduz desta maneira, respeitosa, obediente, temerosa, ela sabe que o que está do lado dela e o que está com ela é o que é o condutor, é o que é o ministro, é o que é o representante de Deus na vida dela. Assim ela também reconhecia, ao ponto dela querer abençoar Eliseu. A Bíblia diz que ela vai e ela faz um quarto, ela constrói um quarto para que quando Eliseu ali chegasse, não só ele comesse pão, tomasse água, se alimentasse, mas também tivesse uma cama, aonde ele pudesse deitar, aonde ele pudesse ali dormir. Ela está fazendo aquilo que Deus manda nós fazermos, estender as mãos para aqueles que estão precisando. O reconhecimento dela leva ela a estender as mãos e cuidar de Eliseu. Assim também eu, você, nós, quero eu acreditar que todos aqui têm amor pelas coisas de Deus. Amém? Nós nos preocupamos com as coisas que pertencem a Deus. Eu creio que todos, cada um de nós, você que hoje está aqui, você sempre teve um temor, e a tua vontade sempre é cuidar das coisas de Deus, zelar das coisas de Deus. É ou não é assim? Quem cuida das coisas de Deus aqui? Quem tem amor pelas coisas de Deus? Quem tem coragem de cuidar das coisas de Deus? Diga glória a Deus. Esta sunamita, ela olha para a oportunidade que lhe é dada, e ela agora vai cuidar do Eliseu, que era um homem de Deus. E glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus se porventura no nosso meio também pessoas estão preocupadas em cuidar e fazer a vontade de Deus. Deus, ele olha para isso. Deus, ele se agrada quando você está preocupado em agradar a Deus. E eu creio que essa é a tua primeira vontade. Quando você vem à igreja, quando você pega o seu santo dízimo, quando você dá uma oferta, quando você estende a mão para ajudar um necessitado, quando você reconhece naquela pessoa a oportunidade que Deus te deu para você cuidar dela, isso é muito grato e é muito observado pelo Senhor. E quando isso acontece, a Bíblia mesmo fala que nós somos abençoados por Ele quando assim nós fazemos. Talvez você até fala para mim assim: nossa, pastor, é muito trabalhoso então, hein? Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que tratar bem, eu tenho que abençoar. Deus nos colocou na terra para nós sermos canal de bênção. Eu posso até dizer que todo aquele que conhece Deus e entrega a vida para o Senhor tem a obrigação de tratar bem as pessoas. Eu até digo que isso não é simplesmente, é uma ordem de Deus, é uma obrigação nossa, cuidarmos e tratarmos das coisas de Deus, e todo ser humano pertence a Deus, ou não? A Bíblia diz que Deus, ele olha para os bons e para os maus, e quem julga os bons e os maus não somos nós, é Deus, não é? Nós temos a obrigação, esse é o nosso trabalho, como homens e mulheres convertidos e transformados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então a nossa obrigação é cuidar bem, é tratar, e é não nos preocuparmos se vão olhar para nós e até falar alguma coisa. Não, a minha vontade, a minha única vontade é agradar a Deus. E quando eu tenho esta vontade e eu agrado a Deus como nós agradamos, e eu falo com pessoas que são boas, pessoas que reconhecem tudo que Deus tem feito na vida dela, pessoas que não são ingratas, pessoas que são gratas. Quem é grato ao Senhor? Você é grato ao Senhor? Por gratidão a Deus, nós ajudamos, nós cumprimos, nós fazemos a vontade dEle. E há um galardão, há uma bênção naqueles que se esforçam para agradar a Deus. A Bíblia diz, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita
E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todos desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Amém? Eliseu agora preocupado em retribuir. Eliseu agora, ele está olhando para o que esta mulher fez por ele, cuidou dele, cuidou do moço dele, sustentou ele, abençoou ele. E ele agora queria também fazer algo para abençoar esta mulher. E ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Ela fala: olha, eu tenho tudo. Só que ela tinha uma coisa que ela não tinha. Ela não tinha um filho. E é sempre assim, irmãos. Quando você faz alguma coisa boa, quando você observa as vontades de Deus, e você cuida bem das coisas do Senhor, Deus então ele fica preocupado em te abençoar. Porque a recíproca, ela é verdadeira. Eu dou e Deus me dá. Eu faço e Deus faz por mim. Amém? Você crê na lei da reciprocidade ou não? A única lei que não pode existir na nossa vida é bater ou levou. Essa não. Não pode ser na mesma moeda, não. Se eu apanhar, eu vou dar outra face. Amém? É difícil, né? A única parte onde a reciprocidade não pode ser a mesma é quando você toma um tapa. Porque a Bíblia diz que nós não temos que nos vingar. Porque diz que existe um Deus que fará vingança por nós. Amém? Mas no demais, nós temos que ser recíproco. Recebi, fiz para Deus, estou sendo abençoado pelo Senhor. Deus agora vai me abençoar. Eu estou ajudando, eu estou estendendo a mão, eu estou tratando das coisas de Deus. Rapidamente Deus vai olhar para mim e Deus vai dizer assim: espera aí, eu não posso deixar este meu filho, esta minha filha, desamparada daquilo que ele precisa. Rapidamente o Eliseu, ele olha para aquela mulher e ele vai perguntar a ela: o que você está precisando? O que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou: olha, eu habito no meio do povo, ou seja, eu não há esta necessidade, né? E o que a Bíblia fala? Que Eliseu, ele preocupado em abençoar, ele chama ela no versículo 15, ele fala assim: pelo que disse ele, chama-a, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Abre a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15 e marca aí o 2 Reis, que nós vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 15, só para os irmãos terem um conhecimento do que está acontecendo e por que eu estou lendo e bem detalhado esse texto. 1 Coríntios capítulo de número 15, só para a gente ilustrar bem e você abrir o seu entendimento para esta passagem. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler o versículo de número 58. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo do que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Todo o esforço que você faz, todo o trabalhar que você tem para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, Ele vai te recompensar. Haverá uma recompensa para todo aquele que faz aquilo que agrada a Deus. Amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Então nós e eu, quanto
falo com você e olho para você, e eu declaro isso, porque eu sei que isso tem acontecido, por causa do teu trabalhar, do teu esforço, da tua vontade de agradar a Deus, Deus não tem te abençoado? Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor? Você pode falar para o teu irmão assim, ó, tudo que eu faço para Deus, eu recebo algo em troca? Sim ou não, irmãos? Recebe ou não? Quem crê que recebe? Deus, ele vai galardoar, Deus, ele vai abençoar, Deus não vai deixar você sem te dar as bênçãos que só Ele pode te dar. Aquela mulher, pelo que a Bíblia fala, ela cuida daquele homem, ela trata daquele homem que era a presença de Deus, e rapidamente Deus supre ela da necessidade que ela estava necessitando. Eu quero que você possa entender nesta manhã, Deus, ele olha para você todas as vezes que você faz alguma coisa boa para Ele. Deus, ele tenta te alcançar todas as vezes que você agrada a Ele. Agora tem um detalhe muito importante. Todas as vezes que eu sou abençoado pelo Senhor, e todas as vezes que por causa do meu trabalho para agradar a Deus, presta atenção, hein? O agradar aqui, não posso fazer nada para agradar pessoas. Tudo que eu faço, que até eu possa estar agradando uma pessoa, é como se eu estivesse fazendo para Deus. Quando assim eu faço, Deus olha para mim e Deus corre para me abençoar. Amém? Só que tem um detalhe importante, e eu quero começar a pregar agora. Agora eu vou entrar na mensagem. Logo após essa mulher ser abençoada, e logo após o trabalho dela ter sido recompensado, e ela ter a sua necessidade suprida, acontece um fato, e muitas das vezes acontece comigo e com você, e é esse fato que eu preciso que você entenda, e é exatamente nesta ferida que eu quero cutucar hoje. Eu quero pôr o dedo nessa ferida, porque talvez o que eu vou te falar vai doer, mas toda vez que você tem uma ferida, o que o médico faz para sarar a ferida? Primeiro ele tem que limpar ela, não tem? Aí ele vai lá, pega lá o gases, né? E pega lá, e joga lá o que tem que jogar, e ele vai lá limpar, e a ferida aberta, né? Ele não vai cuidar da ferida depois dela fechada. Antes de cicatrizar, ele vai botar o dedo lá, ele vai mexer, ele vai limpar. E talvez tenha alguma coisa que Deus precisa cutucar, pôr o dedo, para que você possa entender. Logo após ela ter sido abençoada, Deus permite algo terrível acontecer. Capítulo 4, versículo de número 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu por seu pai. Eu li aqui, né, que ela deu à luz, né? Eu li o 17, li, né, que ela deu à luz. Então olha só, vamos lá. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E agora? Ô pastor, mas peraí, que Deus é esse? Aí ela faz o que agrada a Deus, Deus abençoa ela, e agora a bênção que Deus deu, Ele tira. Se bem que a Bíblia diz que Deus deu, Deus tira, a vida é dele, amém? Tudo pertence a Ele, tudo que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor, glória a Deus. Quem crê assim, amém? Mas qual é a ferida que eu preciso cutucar e colocar meu dedo? Todas as vezes que Deus abençoa, Ele fica olhando para as pessoas, e Ele fica esperando que a pessoa continue naquele mesmo fervor, continue naquela mesma pegada, continue naquela mesma unção, não é? Todas as vezes que Deus ele derrama a bênção, Ele vem e abençoa a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nós precisamos então continuar na mesma pegada, naquela mesma fé, naquela mesma situação. Eu não posso agora, de repente, esfriar, porque eu já recebi. Estou abençoado, agora vou dar uma esfriada. Não, legal, hein? Deus me abençoou, olha, tudo legal. Aí eu dou uma diminuída, né? Geralmente não é assim.
Conquistei o trabalho, conquistei a casa, conquistei o filho, conquistei aquilo que eu queria. Não, já recebi. Agora eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Aí você vai cuidar do que Deus deu e você se esquece de continuar cuidando dele. Continuar fazendo o que você fazia. Não o que a Bíblia fala, mas o que nós podemos testificar. Assim que o menino cresceu, e a Bíblia diz, e crescendo o filho, sucedeu que um dia cresceu. E a gente não escuta mais falar que ela agora dava pão, que ela cuidava, que ela tratava. A gente não escuta mais, a Bíblia não fala mais. Simplesmente agora, o que o Espírito Santo nos fala, é que agora ela vai cuidar do filho. Ela vai cuidar da bênção. Ela vai tratar daquilo que Deus havia dado para ela. E simplesmente, Deus agora observando, porque a Bíblia diz, crescendo o menino, Deus permite que ele morre. Por que Deus faz isso? Por que isso acontece? Por que agora, muitas das vezes, eu sou abençoado e a bênção escorrega pelos dedos? Ou as coisas não dão continuidade? Ou a situação, ela piora? E muitas das vezes, não por culpa de Deus, mas por culpa do meu esfriamento. Por culpa do meu retardamento em continuar fazendo o que eu fazia. Antes da bênção, eu ia para a igreja a semana inteira. Depois que eu recebi a bênção, eu diminuí. Já não consigo mais ir. Antes de eu me casar, lutei tanto para casar. Nossa, fiz tanto. Deus me abençoou, deu um casamento. Aí por causa do casamento, eu me esfriei um pouquinho. Já não consigo mais ser constante. Já não consigo mais cuidar como eu cuidava, já não consigo mais caminhar do jeito que eu caminhava. Aí Deus, ele precisa reavivar novamente a minha fé. Ele precisa tocar em mim novamente, para que eu possa novamente me aproximar dele e continuar fazendo aquilo que eu espero que ele faça na minha vida. Mas eu preciso voltar a me aproximar dele. Eu preciso voltar a ir buscar ele. A Bíblia diz para nós, e só para nós contemplarmos, o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 17. Eu coloquei aqui, e exatamente quando eu li o que aconteceu com essa sunamita, eu escrevi ali, Deus precisa reavivar minha fé. Deus precisa reavivar minha fé. Deus agora precisa fazer com que eu volte a buscá-lo. Deus precisa agora fazer com que eu novamente possa enxergar o quanto a presença dele é necessária na minha vida. E para isso acontecer, ele vai me colocar em prova. Ele vai me dar uma prova. Ele vai me colocar diante de uma prova tão grande, aonde eu precisarei exercitar a minha fé novamente. Amém? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 17, está escrito assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Amém? Provado. Agora Deus, ele vem e derrama uma prova sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher que tinha sido tão bondosa, que agora estava cuidando das coisas de Deus, que assim que recebeu aquilo que queria, desiste ou para, esfria. Agora Deus vai e coloca uma prova sobre a vida dela, para que a fé voltasse a ser ela reavivada. Amém, meu irmão? E para Deus fazer eu, você, nós voltarmos a estar com Ele, Ele vai colocar provas na nossa vida. Não sei o que você está enfrentando e passando, mas uma coisa eu posso dizer: é Deus te provando e é Deus dizendo para você: existe algo que eu quero novamente da tua parte. Existe algo que porventura você precisa se animar, você precisa novamente refazer, você precisa novamente olhar para mim e entender que eu sou a única coisa mais importante da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode exaltar o nome dele? A palavra de Deus,
meu irmão, minha irmã, a Bíblia Sagrada, ela fala para nós que aquela mulher agora, ela cheia da tristeza, magoada, entristecida, agora Deus precisa agora fazer com que ela novamente reconheça e novamente ela perceba que a única pessoa que podia ajudar ela era aquele homem que havia profetizado esse filho na vida dela. A mesma coisa eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a única coisa que pode voltar as coisas fazerem dar certo na tua vida é você novamente enxergar aquele que pode ajudar você, aquele que pode fazer algo por você. Enquanto você não novamente não colocar a tua fé para trabalhar, enquanto mais uma vez você não acordar e não despertar, as coisas não vão melhorar. Ô pastor, mas um dia Deus me abençoou. Sim, mas um dia você caminhava muito mais vezes o caminho dele, mas um dia você olhava para ele de uma forma diferenciada, mas um dia você não media esforços para fazer a vontade dele. E quando você vai lá no primeiro livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, aleluia, 1 Pedro, quem está comigo diga glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6. Aí ele fala assim, ó, e a prova que está vindo, não é para se entristecer não, e a prova que você está fazendo, você tem que se alegrar. A prova que eu estou deixando você passar é para você olhar para mim e se alegrar, hein? Porque a tristeza não vai te ajudar, porque a tristeza não vai te fazer reconquistar ou receber de novo aquilo que você quer. Se alegra, porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, em que vós grandemente vos há. Posso ouvir uma alegria aí bem forte, um glória a Deus para agradar a Jesus? Fala assim, ó, estou passando pela prova. Fala mais, ó, estou passando pela prova, mas o sorriso está no meu rosto. Amém? Olha o que ele fala, ó, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó, começa a se alegrar, viu? Vai, chacoalha ele, fala assim, ó, acorda e se alegra. Agora diz assim, ó, é Deus te provando. Você pode aplaudir ele? É Deus. É o Senhor dizendo, ó. É o Senhor olhando para a sunamita e dizendo assim, ô sunamita, você nunca mais levou pão, nunca mais deu água, você nunca mais foi lá cuidar do quartinho do profeta, e você agora está aí toda interdita na bênção que você recebeu, né? Então eu vou fazer você voltar a procurar ele. Vou fazer você voltar a lembrar dele. Amém? Será que você é capaz de entender? Ele tem que provar a tua fé, ele precisa fazer você novamente exercitar a tua fé, novamente exercer a tua fé, novamente fazer com que você desperte e você entenda que uma vez que Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele não vai te perder de jeito nenhum, e não vai abrir mão de você, e todas as vezes que você começar a ficar disperso, Ele vai dar um jeitinho de te trazer de volta. Porque assim que o filho morre, assim que aquela criança agora, ela morre, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela continua lá nos ensinando, e no versículo de número 22 em diante, essa mulher agora, ela rapidamente, ela lembra daquele que havia prometido, e havia dito para ela,
que ela daria à luz a um filho, mesmo o marido sendo velho. Deus fez um milagre, porque ela estava fazendo a vontade de Deus. Deus tem milagre ainda para fazer na tua vida. Deus tem milagre ainda para fazer na tua casa. Deus ainda tem outras coisas para te entregar. Deus não quer te dar só um filho, Deus quer te dar uma vida próspera. Deus quer sarar a enfermidade, Deus quer abrir porta, Deus quer mudar a vida do teu marido, Deus quer mudar a vida dos teus filhos, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer abrir outra porta muito mais poderosa para você. Deus, Ele ainda tem obras para fazer na tua vida, Deus ainda tem bênçãos para fazer na tua casa. Só que a Bíblia diz que para Ele te lembrar de tudo isso, Ele vai te colocar em prova. Ele vai deixar alguma coisa que vai até machucar em você, vai te entristecer, mas Ele fala: alegrai-vos por passar por esta prova. Se alegra, porque tudo quanto talvez você está passando, é Ele dizendo para você assim: torna para mim, lembra quem sou eu na tua vida. Lembra de mim, olha, coloca novamente a tua fé para trabalhar. Porque você pensa que é só o filho, que era só isso que eu tinha para te dar. Tem mais. Tem mais. E ainda que você queira reconstruir alguma coisa, você só vai reconstruir alguma coisa quando você voltar a colocar a tua fé em ação. Quando você voltar a olhar de uma forma sobrenatural para Ele. Sabe quando você pode levantar a tua mão e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Levanta a mão e diga assim: olha para mim, Senhor. Não tira os olhos da minha vida. Não tira os olhos da minha casa. Não tira os olhos daquilo que o Senhor prometeu que abençoaria. Você pode aplaudir esse Deus que quer te abençoar. Esse Deus que quer abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Graças sejam dadas a Ele. Resumindo, para a gente não demorar muito, a Bíblia diz que agora ela chama o seu moço, pega lá um animal, manda selar o animal, ela sobe naquele, fala para ela: vai, e vai, que nós temos que chegar lá, vai avisar meu marido que eu estou indo, vai avisar meu marido que eu estou saindo. E aí o que me chama a atenção na vida desta mulher, é que ela precisava tanto de Deus, que nem o marido ela conta o que aconteceu. Nem para o marido ela abre a boca, falando: eu sei o que é. Eu não vou resmungar, murmurar, não vou falar com ninguém, porque ninguém pode me ajudar. Só o Eliseu pode me ajudar. Mas ninguém pode fazer, porque ele prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas da minha vida. Então é o seguinte: eu não vou falar com ninguém, eu não vou falar nada. Quando você lê o versículo de número 26 a 23, né? A Bíblia diz: e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Olha, irmãos, aqui, deixa eu dar só uma paradinha aqui, uma pincelada no versículo 23, que é muito importante. Olha qual era o costume deles: só ir para a igreja no sábado e na lua nova, né? Olha lá, ó. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas a só esses dias ir buscar Deus, só esses dias ir lá. Então outros dias, não é lua nova, nem sábado, vai lá, vai fazer o que lá? O que você vai fazer lá? Não é costume você ir lá fora desses dias. Aí eu estava lendo essa passagem, e os jovens começaram a cantar um louvor aqui, né? E é interessante que eles nunca sabem o que eu vou pregar. Eles nunca, não falam para ninguém. Aí, eles louvando o louvor, eu me lembrei que esse louvor está lá em Salmos 27, versículo 4. O que Deus está olhando para mim, para você, para nós hoje, está querendo que nós chegamos diante dele e falamos exatamente o que está escrito no versículo 4 do Salmos 27 em diante. Olha lá, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissesses: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites do teu servo com ira. Tu fosses a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluia. Quando eu li, e quando eu comecei a meditar, e quando eu comecei a desenrolar o rolo, os jovens começaram: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em para sempre, para sempre. Nós precisamos arder de vontade de estar na presença de Deus, não só um dia, não só 2 dias, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a presença de Deus não fizer mais falta na vida de uma pessoa, quando a presença de Deus não for mais importante para uma pessoa, você pode ter certeza, Deus vai tirar algo desta pessoa para lembrar para ela: fui eu que te dei, fui eu que fiz, você sem mim não é nada, sem a minha presença você não vai conseguir, mas com a minha presença você vai ser mais que vencedor, mais próspero, vai ter saúde, vai ter casa, vai ter família, vai ter trabalho, você vai ter um bom salário, você vai ter a salvação. Mas sem mim, pode esquecer que tudo vai dar errado. Sem mim você não vai a lugar nenhum. Amém, meu irmão? Glória a Deus. É tremendo quando a gente começa a investigar, a perceber o que Deus faz para nos trazer de volta. Semana passada nós fizemos aqui a semana do olhar para o céu. Tiramos os olhos de tudo desta terra, das perseguições, das assolações, das dificuldades, e nós viemos para a igreja olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E talvez a oportunidade foi dada a muitos, nem muitos olharam para a oportunidade e abraçaram ela. E nem muitos acreditaram que o que Deus havia falado no domingo não era Edson Anacleto, mas era Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos colocar a nossa fé acima de qualquer coisa. E para colocar a nossa fé acima de qualquer coisa, eu preciso clamar a Deus e dizer: eu sei o que o Senhor quer, e eu sei o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer para resgatar e para novamente ter de volta tudo, é buscar a Deus acima de qualquer coisa. É entrar na presença dele e dizer para ele: só o Senhor pode me dar de volta. Só o Senhor pode voltar a fazer aquilo que antigamente o Senhor fazia por mim. Porque enquanto eu estava na tua presença eu era abençoado. Mas o dia que eu me cansei, ou eu até mesmo me di esforços, o Senhor então me colocou numa prova para que eu pudesse entender o quanto é necessária a tua presença na minha vida. A Bíblia diz que então ela vai lá, ela simplesmente corre atrás do homem de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz no versículo de número 36, versículo 30, desculpa. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela agora dizia assim: eu estou aqui,
Eu vim te buscar, eu não vou te deixar. Nunca mais eu deixo. Eu preciso que o Senhor faça, porque eu não te pedi, mas você me prometeu. E se você me prometeu, agora eu preciso que você restitua aquilo que eu perdi. Mas ela diz no versículo 30, pode acontecer o que for, eu não vou te deixar. Eu vou estar sempre contigo. Levante a tua mão e me diga, eu nunca te deixarei, Senhor. Independente do que possa acontecer, eu sei que só o Senhor pode resgatar, pode mudar, pode trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Eu estou aqui declarando que a tua presença é importante na minha vida, em nome de Jesus. Aplaude ele, meu irmão. Aplaude ele, minha irmã. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Amém, queridos? A Bíblia fala, e exatamente isso, que quando nós estamos buscando ele, estamos firmes com ele, estamos caminhando e não deixando as situações nos afastar dele, e nós lembramos quem ele é, e nós buscamos ele com toda a intensidade, e não deixamos ele, então diz a palavra de Deus, que aquilo que nós precisamos, ele restitui na nossa vida. A Bíblia Sagrada fala lá em 2 Reis 4, e eu encerro. E veio a ela e se prostrou a seus pés, versículo 37. E se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Amém? Eliseu vai até a casa dela agora, naquele mesmo quarto que ela havia feito para ele. Ele se deita em cima do menino, ele ora, ele clama, ele roda pelo quarto. E Deus devolve a vida àquele menino. E ele novamente recebe a vida. Tem algo que morreu em você? Tem algo que está morrendo? Ou tem algo que você não consegue entender? Hoje Deus me usa para te dizer, isso é uma prova. E para você sair dessa prova, coloca a tua fé em ação. Volta a olhar para mim. Volta a acreditar que eu sou o único que posso te ajudar, em nome de Jesus Cristo. Aplaude a palavra do Senhor, então. Glórias sejam dadas a Ele. Só Deus pode te abençoar nesta hora. Feche os teus olhos. Eu encerro dizendo para você, Deus precisa que você volte a exercitar a tua fé da maneira que era quando você o conheceu. Deus precisa que você torne, que você realmente enxergue nele a saída para todos os seus problemas e para todas as suas dores. Deus precisa que você entenda que só ele é capaz de mudar a história da sua vida. Enquanto você estiver longe, ele vai te colocar em provas. Enquanto você estiver disperso, ele vai te colocar em provas. Mas ele quer testar a tua fé. Ele quer estigar a tua fé. Ele quer fazer com que a fé possa remover realmente montanhas e possa mudar a história da tua vida.